Olá, que bom ter a sua companhia a partir de agora no programa Bispos do Brasil da TV Evangelizar. E hoje nós vamos conhecer Dom Diamantino Prata de Carvalho, Bispo Emérito de Campanha, Minas Gerais. 50 anos de padre, 25 anos de bispo, mais de 100 mil pessoas crismadas, 69 sacerdotes ordenados e muito mais. Vamos conhecer um pouquinho de Dom Diamantino? Dom Diamantino Prata de Carvalho. Já vamos começar por este nome. Me fez lembrar aquele versículo do livro de Isaías que diz: és precioso aos meus olhos. Olha, com esse nome é a confirmação de que o senhor é precioso aos olhos de Deus mesmo, hein? Dom Diamantino. Muito obrigado. Talvez o defunto mais rico que a terra irá comer. Olha, Dom Diamantino, primeiro quero agradecer pela oportunidade da gente poder conversar, para quem está em casa conhecer um pouquinho da história do senhor, né? E já quero começar falando sobre as suas origens, Dom Diamantino. Fiquei sabendo que o senhor não é do Brasil, o senhor é de outro país, é isso mesmo? Eu sou de Portugal, da Diocese da Guarda, distrito também da Guarda, na região da Beira, interior hoje. Mas ainda localizando-nos mais perto, sou da região da Serra da Estrela, que é a mais alta do continente português, porque temos um pico mais alto nos Açores. São ilhas que pertencem ao país Portugal. Então, lá eu nasci em 20 de novembro de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. A mãe e o pai tiveram 11 filhos e 2 faleceram em criança. A primeira era a segunda, pela ordem decrescente, e o penúltimo também faleceu. Já eu era vivo e foi realmente uma tristeza perder um irmãozinho. Então nós éramos depois, de fato, 9, com o pai e a mãe, 11. E nos criamos todos, por último, na Rua da Enxertada. E aí nós vivemos, mesmo que com certas necessidades, mas muito alegres. Meu pai e minha mãe eram muito alegres, nas festas populares, saíam de casa correndo, subindo a ladeira para irem para o bailarico no chafariz da vila. Então, tenho lembranças assim muito bonitas. Naqueles tempos de criança, nós tínhamos nevascas na serra, mas também a neve descia até a nossa povoação. E, então, há lembranças muito bonitas em que nós, meninos da escola, fazíamos batalha de neve, os de cima contra os de baixo. Amassávamos a neve nas mãos até ficar compacto e jogávamos na cabeça do outro. Então, são lembranças muito bonitas, coisa que não temos aqui, né? Neve. No momento, devido às mudanças climáticas, a neve é mais rara. Neva ainda agora em fevereiro, nevou lá na serra, um pouquinho também na vila de Manteigas, e aí o meu sobrinho mandou fotos. Então, são lembranças muito bonitas. Temos verões muito quentes e invernos muito frios, já que é a região serrana. Essa região foi assumida e declarada pela Unesco como Patrimônio Geofísico, Parque Geofísico Mundial, devido às características e também à biodiversidade, à variedade, biodiversidade que existe lá. Então, é uma região muito bonita. E devido à neve também muito frequentada no tempo de inverno, nós temos também uma grata floresta, sobretudo de pinheiros bravos, dizemos lá, não araucária, diferente, e também de carvalhos, e temos também castanheiros, que dá a castanha que vocês comem aqui no Natal. Então, é uma região assim, muito bonita e turística. E também foi muito um lugar muito vocacional. Quando eu me ordenei há 50 anos atrás, nós éramos 23 padres vivos naquela altura, agora somos poucos. Chegamos a ser 2 bispos ao mesmo tempo, um que era bispo em Coimbra e eu que era bispo aqui no Brasil. E falando sobre essa realidade, então, da vocação, Dom Diamantino, em meio a esse cenário que o senhor contou para a gente, né, entre desafios, a alegria, a natureza, como que nasce a vocação de Dom Diamantino? Bem, na verdade, eu era muito ligado à avó paterna,
porque quando eu era criancinha de 11 meses, a mãe precisou se retirar para fazer uma cirurgia na capital, em Lisboa. E quem cuidou de nós, durante aqueles meses que a mãe ficou fora, foi a avó Hermínia, que nós chamávamos de madrinha, por ser a madrinha dos netos mais velhos, o meu irmão mais velho e a prima Maria de Jesus. Então, quando ela passava em casa e falava, eu já queria ir com ela. Então, ela me acompanhou muito no ensino das rezas, sobretudo do terço, rezávamos juntos, caminhando. E quando eu tinha alguma pergunta, ó madrinha, não, meu filho, acaba de rezar, depois eu te explico lá em casa. Então, eu creio que quando passou lá um padre no meu 4º ano de escola, perguntou quem queria ir para o seminário. Então eu fui um dos que foram também. Não deu certo, mas depois quando eu estive na Alemanha, aí é que fui então procurar onde eu poderia me encaixar. E depois, quando lá na Alemanha eu fiz um curso de cultura religiosa, tipo de teologia para leigos, aí o professor de catequética estava dizendo para mim, o senhor podia ser padre, por que o senhor não vai procurar? Calma, não, para mim não, já estava com 23 anos, não, já está bom assim. Mas depois eu guardei na memória e numa viagem que fiz depois à minha terra, encontrei com esse padre que ficou bispo em Coimbra, Dom Albino. Ele era reitor do seminário em Almada, conversei com ele, pois é, com certeza, agora aqui como temos a terceira sessão do Concílio Vaticano II, o senhor arcebispo, o cardeal de Lisboa, era Dom Manuel Cerejeira, está lá e quando é vocação adulta tem que ter a aprovação dele. Mas volta para a Alemanha, lá também então tá, voltei para a Alemanha e lá fiz uma inscrição para um chamado Abendgymnasium, uma escola para rapazes que trabalhavam e que pretendiam formar-se também. E, sobretudo, para o seminário. Era uma instituição da Arquidiocese de Colônia, Köln. E aí, quando fui lá perguntar eles sobre o resultado, o monsenhor disse, o senhor escreveu aqui que queria ir para a missão, procure um seminário próprio para isso. Então, quando ele me deu essa resposta, eu lembrei que numa romaria que eu fiz a Banneux, na Bélgica, Nossa Senhora dos Pobres, aí perguntei a 2 senhoras onde estava aquele colega de uns anos atrás que tinha trabalhado comigo. Está ali num colégio missionário do Brasil. Para lá eu escrevi uma cartinha e a resposta veio, venha nos visitar. Fui lá, gostaram de mim, eu também gostei de lá e fiz então lá uma experiência bonita de estudo, de vida comunitária e depois também de missionologia para vir para cá. Um ano já foi, era para ficar ao menos 2 anos, fiquei só 1 ano e vim para cá para o Brasil, dia 11 de janeiro de 1966. O ardor missionário, então, começou a queimar no coração do senhor. Fui lá essa experiência bonita e no navio em que eu vinha com os mais 3 colegas, 2 alemães e um belga, vinham 11 bispos e mais de 40 padres, mais de 40 freiras, também outros seminaristas, que vinham movidos pelo apelo do Papa. Vão cuidar do continente da esperança, que era a América Latina, do Papa João XXIII, depois do Papa Paulo VI. Então foi bom porque tivemos um entrosamento muito bonito e durante 3 dias tivemos até um concilinho. Olha. Houve um dia dedicado aos presbíteros, outro dia dedicado aos religiosos e outro dia dedicado aos leigos. Então foi muito, muito bom. Esta viagem foi um verdadeiro retiro. Foi um retiro, tinha missa todo dia, até várias missas, né? E então a gente chegou aqui em Santos dia 22 de janeiro do mesmo ano. Depois temos passado um dia no Rio de Janeiro, onde eu já tinha irmãos, e lá convivi com eles então naquele dia, 21, e depois 22 fomos para São Paulo. O senhor contava para mim aqui nos bastidores da nossa conversa que o senhor tinha o desejo de continuar essa vida missionária, de sair em missão, e inclusive de ir fazer missão na África. Mas algo aconteceu no meio do caminho. O que aconteceu? Então, eu estava em São Lourenço, já em Minas Gerais, como pároco, depois de ter feito um curso em Roma de comunicação social, como o de vocês. E aí
quando iam se completar os 6 anos, houve uma busca, um apelo do Conselho Provincial para missionários na África, onde a minha província franciscana da Imaculada Conceição, com sede em São Paulo, tinha aberto uma missão em 1991. E então os primeiros missionários já tinham regressado, alguns deles, e havia sempre uma permuta. Iam novos, vinham os que já estavam meio cansados. E aí então também me ofereci voluntariamente em 1997. E foi precisamente em julho desse ano que tivemos a ordenação de um confrade bispo de Barra, está lá até hoje, Dom Luís Flávio Cápio, e o provincial, Dom Frei Caetano, que também ficou bispo depois de mim, perguntou-me: Diamantino, está firme para ir para Angola? Se Deus quiser, pode mandar já no ano que vem, começo do ano que vem, porque eu faço bodas de prata de padre em novembro, queria ir em Portugal para celebrar com a família. Aí quando voltar foi isso mesmo. Quando voltei, fui até ao Rio de Janeiro, depois de ter passado aqui um final de semana em Curitiba para batizar um filho de um amigo meu. E lá fui eu para o Rio com a papelada que eu recebi no provincialado para poder dar entrada no Consulado Geral. Chegando no Consulado Geral, o responsável chamou-me a atenção que faltavam 2 documentos. Um atestado médico, em conforme eu não sofria de doenças infectocontagiosas, e também um atestado de bons antecedentes. Essa era da Polícia Federal. Aí, naquela segunda-feira mesmo, eu fui ao hospital da Ordem da Penitência, que estava sob os cuidados dos frades, e lá eu ganhei logo um atestado de que eu não sofria de doença infectocontagiosa. E procurei onde era que se tirava esse atestado de bons antecedentes. Na Rua México, lá fui eu, Ministério da Justiça, e isso foi na terça já, me disseram: volta na quinta, já estará pronta. Mas quando voltei ao convento, alguém me disse que havia um telefonema de Brasília, não de Manaus, mas Manaus não conheço ninguém. Aí era um padre que trabalhava na Anunciatura. Ele me disse que iria encontrar comigo, porque eu tinha alguma coisa para mandar para um missionário em Angola. Aí disse: olha, amanhã eu tenho missa às 8, procura umas 8h30, mais meia hora, daria, que eu tenho missa, então pode. Aí vem procurar. Eu vi que havia um barulhinho lá na porta da igreja, era ele acompanhado por um bispo auxiliar do Rio, depois voltou para a Itália, ficou arcebispo de Teramo, Dom Filippo Santoro. Aí o padre, depois que eu tirei a roupa da celebração, veio ao meu encontro: eu sou o padre que telefonou para o senhor ontem, sobre a encomenda para um missionário em Angola. Pois não pode dar? Não, tínhamos que ficar num lugar mais reservado. Lá fomos para um lugar mais reservado, mas na verdade era uma sala aberta, onde confluíam 2 corredores. E num dos corredores havia os retratos pintados de vários freis famosos de antigamente: Frei Montalverne, Frei Galvão, já santo, Frei Sampaio, que foi o redator da primeira Constituição do Brasil, auxiliou Dom Pedro a redigir, e outros tantos. Então, o que é que deu aí? Aí ele me entregou então uma carta. Eu digo: estou bem, será entregue. Você não vai ver para quem é? Aí eu olhei, era para mim. Pode abrir. Aí a carta era: o Santo Padre comunica a sua nomeação para bispo da Diocese vacante da Campanha de Minas Gerais. Fiquei perplexo. Não, padre, era Padre Máximo. Tem gente mais capaz do que eu já estou com a carta do meu provincial, a minha obediência para ir para comissionário para Angola. Pode não. Não, você não é obediente? Sou, graças a Deus, e serviçal. Então obedeço ao padre, Papa, que é o nosso superior maior. Aí tá bom, então digo ao Papa que você... Não, senhor, que tem que escrever. As malas estavam prontas para ir para Angola, mas na verdade precisaram ir para a campanha, Minas Gerais. Mas era pertinho, era mais perto, né? Estava no Rio, Minas Gerais é perto, faz fronteira com o Rio. E a minha diocese faz fronteira com o estado do Rio. Sim. Com a diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. E em São Paulo, com a diocese de Lorena. Então, está a Canção Nova. Então era fácil. Tá bom, já tinha estado lá em Minas, trabalhei 6 anos como pároco em São Lourenço. Já que é para servir, eu aceito
Eu mesmo tive que escrever a carta, santidade, já que me chama para bispo, aceito, na obediência. Aí perguntei logo, e pode me nomear logo. 2 dias depois eu recebi a carta confirmando sua nomeação. Vai ser publicada na próxima quarta-feira, dia 25. E 25 de março, faz agora 25 anos, vem então a minha nomeação. Aí teve que ser publicada, aí um frade do convento, Frei Regis, deu a notícia para os confrades e eu dei para os meus irmãos. Então, e marcamos logo para dia 2 de maio seguinte. Então, fiquei apenas como chama aquilo, de banho-maria, não 3 meses, como a maioria faz. Não precisa de nada. Basta comprar alguma coisa, mitra e solidão. Deus tinha pressa, né? Não, porque a diocese estava vacante 2 anos já. Olha aí. A diocese estava sem bispo 2 anos, estava administrada por Monsenhor Guilherme Porto, que depois também ficou bispo naquele ano. Já fui eu que dei a notícia para ele. Programa Bispos do Brasil, hoje com Dom Diamantino Prata de Carvalho. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já já. Fique conosco para continuar conhecendo essa história de Dom Diamantino Prata de Carvalho. Programa Bispos do Brasil da TV Evangelizar está de volta hoje com Dom Diamantino Prata de Carvalho, bispo emérito de Campanha, Minas Gerais. Minha gente, os propósitos de Deus a gente nunca vai saber, né? Estava de malas prontas para ir para Angola e essa novidade pegou de surpresa, não é verdade? Servir com alegria, não é mesmo, Dom Diamantino? Veja, eu me inspirei no próprio Jesus, que segundo Mateus 28, eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos, né? Por muitos ou por todos. Então, baseei-me nessa passagem do Evangelho e depois também no Salmo, servir ao Senhor com alegria. Servir apenas por servir, ou porque é um cargo, porque é um ofício, não, tem que servir com alegria, com doação. E me inspirei um pouco, muito antes, até no próprio Jesus, que era itinerante. O franciscano também é itinerante. São Francisco não parava. Tinha uns conventinhos lá, mas também não parava muito. Então eu me inspirei nesse serviço de alegre, ir ao encontro das pessoas, de proximidade. E antes que o Papa Francisco dissesse que nós tínhamos que ter o cheiro das ovelhas, eu já falava para o pessoal, onde é que o senhor vai? Vou tomar um banho de povo. Vou tomar um banho de povo, quer dizer, estar com o povo, ser próximo, estar junto. Então, isso causava alegria, para mim e também para eles, né? Então, era um jeito de ser, um estilo de ser. E isso me dava também a própria satisfação. Para ficar assim, aborrecido diante dos outros, isso aí não é serviço. Isso é escravidão. Não, tinha que ser serviço gratuito ao jeito de Jesus. Me inspirei muito em Jesus, o bom pastor. E com todo respeito a essa alegria, eu tenho certeza que é o que mantém o senhor assim, tão jovem. A jovialidade. A jovialidade, é verdade. E falando de alegria, tem algum caso na vida do senhor de padre, de bispo, algum conto, algo engraçado que te trouxe muita alegria, que te faz recordar com alegria? Olha, o que mais assim me trouxe alegria era o contato precisamente com esse povo. E depois também a minha alegria de estar sempre também com os seminaristas. A casa do bispo em frente ao seminário. É só atravessar a rua. Então eu tinha muita convivência. Quando eu estava lá na sede, eu todo dia tomava almoço com eles. Então a gente tinha muita convivência. E aí também eu acompanhava. Depois da teologia em Pouso Alegre, eu também ia lá 1 2 vezes por mês. E da vez por isso eu conversava com cada um. Mesmo que se fosse noite adentro, eu ficava lá. Se fosse preciso, eu até permanecia a noite lá, depois no outro dia. Então, essa alegria também me deu muito bons frutos, essa proximidade, porque tive a graça de ordenar 69 padres para a diocese nos menos de 18 anos que eu fiquei bispo. E também mais de 30 religiosos, que eram a maioria naturais lá da diocese da Campanha. O Evangelho, ele nos diz que a gente conhece a árvore pelos frutos, não é mesmo, Dom Diamantino? E olha, você que está acompanhando Bispos do Brasil, eu anotei alguns dados aqui porque chamaram muita atenção que o senhor me contou. O senhor realizou mais de 100 mil crismas. Mais de 100 mil pessoas receberam este sacramento pelas suas mãos.
O senhor ordenou 69 padres. Para a diocese. Para a diocese. 30 religiosos. Aí o senhor colocou aqui também que acompanhou alguns processos de beatificação, dentre eles 2 que eu marquei aqui, que hoje já estão nos altares, que é a Beata Francisca de Paula de Jesus e o Beato Francisco de Paula Victor. Como que é para o senhor perceber a diferença que o senhor faz na vida da igreja com o seu serviço? Eu penso que as minhas origens familiares, vivendo uma família numerosa, nós tínhamos na nossa vila, uma cidadezinha, 2 paróquias, embora fôssemos naquela altura uns 5 mil habitantes, hoje até somos menos. Então a vivência, sempre tivemos 6 missas ao domingo, e a convivência com os meus pais, que todo domingo de manhã, às 7h30, saíamos de casa, eu ia junto para subirmos para a Matriz de Santa Maria Maior. E lá, então, eu tive, desde cedo, já a catequese também, com uma senhora muito generosa. E aí, os padres foram também modelos de vida. E lá mesmo nós tínhamos muitas vocações, nem todos chegaram a padre, mas tínhamos muitas vocações. Então, eu creio que o ambiente era propício para eu também me engajar, para eu também viver. Depois, quando eu já era adolescente, fui para a cidade sede da diocese, onde eu trabalhei na editora, na Casa Veritas. Então, eu tinha muita convivência também com seminaristas. À noite, frequentava a escola, como é que chama? Hoje é fundamental, aquilo que nós dizíamos, antigo ginásio, e havia muitos seminaristas maiores que davam aula lá. Então, eu tinha muita convivência. Às vezes, ia ao seminário maior para levar as provas da revista deles, Vita Plena. Então, essa convivência, a alegria de estar junto. Então, levou-me também quando padre e bispo, a ser, não a mudar, mas a viver mais intensamente essa dinâmica de serviço alegre, de voluntário, de estar aí. Trabalhei antes de ir para o seminário 3 meses num hospital psiquiátrico para ajudar lá, para fazer cama, para limpar, para servir. Então, tudo isso traz a gente a ser realmente serviçal e a fazer o serviço não como uma obrigação, como uma imposição, mas como um ministério alegre para comunicar um pouco daquela ternura de Jesus. Eu tenho um testemunho muito bonito de um catequista que também trabalhava com televisão, o Zé Daniel, que também tinha um grupo de catequizandos para a Crisma. E um deles, em público, ele falou, estava fazendo outra crisma lá na paróquia, e ele dizia assim: gente, quando o Dom Diamantino crismar vocês e der o abraço da paz, vocês abracem também, porque o menino, o adolescente da última turma disse para mim: professor, eu nunca fui tão abraçado com tanta ternura como o Dom Diamantino. Então, vocês não tenham medo, ele faz isso, ele é espontâneo, ele é muito paternal. Então, aprendi espontaneamente e também do carinho que eu recebi também dos meus, né? Nós nos tratávamos todos com muita ternura, com muito carinho. Então, eu creio que Jesus também fazia assim, né? Deixai vir a minhas criancinhas, não os afasteis. Ou então, vem e segue-me. E quantas vezes eu tive que dizer para o rapaz: o que você está fazendo? Por que você não abraça a vocação? Vai para o seminário. Estou cuidando da mãe, e depois você pode continuar cuidando da mãe. Veio, ordenei o padre, pelo menos 2, eu mesmo incentivei, já eram maduros, como eu quando entrei já maduro. Então, isso é um jeito de a gente também cativar, não para atrair para mim, mas atrair para Jesus. Jesus é que é o nosso mestre e bom pastor e salvador. E tudo que o senhor falou, eu já consegui destacar aqui 3 pilares da vida do senhor, né? A alegria, o serviço e a convivência fraterna, estar com o outro, né? E há 7 anos o senhor já se aposentou. Sim, fez 7 anos. O senhor se torna então bispo emérito. O que é para a igreja ser um bispo emérito? Um bispo emérito é aquele que está fora da responsabilidade da diocese, mas continua ligado pela oração, pelo contato e também por algum serviço que possa prestar. Eu estive na diocese 5 anos como emérito, aí as carmelitas descalças de 3 pontas, de onde é
onde foi pároco o beato Padre Vítor, então elas me convidaram no Natal de 2015, para passar o Natal em Três Pontas, a pedido do pároco, e no dia de Natal eu celebrei a missa das 9 para ela. E me convidaram para ir lá, se o senhor quiser ficar aqui, nós temos uma casinha ali fora da clausura, você pode ficar lá. Aí fui olhar, tá bom. Eu estava procurando uma casa, precisamente para morar. Três Corações, aí Três Pontas, então elas me ofereceram, os pais me incentivaram, vem para cá. E aí então fui para lá, fiquei 5 anos e meio com elas, praticamente, até outubro de 2021. Então, 2020, faz 2 anos agora, em agosto, aliás. Então, já estou aí, também trabalhando, continuando trabalhando como provedor da Santa Casa, e aí também celebro muitas vezes lá, todos os dias, menos terça e quinta, e presto serviço aqui também no escritório, e faço o que puder, né? De vez em quando vou também com as equipes de comunicação para outras unidades, ou com a equipe de fundos, e assim por diante. Onde eu posso ser útil, eu vou. Às vezes até também para as repartições públicas, para agradecer ou para solicitar, e também dar alguma coisa, levo a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Então a gente está aí para servir com alegria e ficando próximos dos outros. O trabalho continua. É. Com toda essa história que o senhor nos contou, né? Qual é o maior desafio que o senhor acha que a igreja vive hoje no mundo? São vários os desafios. Eu creio que um dos grandes desafios é realmente a igreja superar essa polarização que se aninhou dentro da igreja nos últimos anos. Então, como disse o Papa dias atrás, não, falar que dividir os cristãos em progressistas, em conservadores, do centro, não. Onde é que fica o Espírito Santo, né? Então, o sofrimento maior, eu creio que tem sido essa polarização e quase a politização da fé. Não, nós não somos um partido político, nós somos uma instituição que vem de Deus, que vem do próprio Cristo. Então, nós estamos a serviço da humanidade, não para polarizar, para dividir, mas para unir. O que mais Jesus pediu, que todos sejamos um. Então, eu creio que o desafio da igreja hoje é superar essa divisão, essa polarização, esses contrastes. Não é fácil, não. Eu creio que não vamos chegar talvez a um acordo, mas ao menos que nos aceitemos uns aos outros, né? No amor, na caridade, nessa fraternidade, então na convivência fraterna. Então isso já vem de muitos anos, até de séculos, e a igreja sempre teve que lutar isso, desde o início, quando os cristãos vindos do judaísmo queriam obrigar os cristãos vindos do judaísmo a observarem as leis mosaicas. Aí teve que levantar-se Paulo e dizer, não, nós somos livres em Cristo, como ele escreveu aos Gálatas. Então, eu creio que esse espinho continua ao longo dos séculos. Tivemos crises talvez maiores do que a de hoje, mas eu creio que continua. Temos que estar atentos a não polarizarmos demais, a não dividirmos demais, a não criticarmos uns aos outros, mas a superarmos as picuinhas e as divergências e a mantermos ao menos no amor fraterno aquilo que Jesus veio dizer, que todos sejam um, no amor. Pai. O Papa Francisco, ele faz um pedido à igreja, que a gente gosta muito lá na TV Evangelizar, na obra Evangelizar, que é esse pedido de uma igreja em saída. Isso. E o senhor disse uma frase que marcou muito, né? Que é tomar banho de povo. O senhor acredita que esse talvez seja um passo importante para a gente romper com essa divisão e trazer de novo a unidade da igreja? Irmos ao encontro, fazermos-nos próximos uns dos outros, às vezes mais na escuta do que no vozerio, no palavreado, mas realmente sermos promotores de uma convivência fraterna e pacífica, na justiça também, porque há muitas injustiças aí, e sobretudo no amor. Então eu creio que esse caminho, ou sabe, essa senda, não é? Seja aquela que aponta
para chegarmos então ao norte, né? À subida do monte, né? Porque nós temos que também enfrentar. Ainda domingo passado nós enfrentamos o deserto, mas domingo que vem vamos enfrentar o monte, para depois descermos de novo à planície. Então precisamos nos confrontar no deserto, depois temos que nos encontrar com Deus, para depois irmos ao encontro do povo. Então, a igreja em saída tem que fazer isso. É aquilo que dizia, tomar banho de povo, fazer-se próximo, fazer-se servo, mas não impondo, mas como disse Paulo também aos romanos, eu quero não contribuir para a alegria da vossa fé e não para impor alguma coisa a vocês, né? Então eu tenho que estar aí disponível, não para impor a minha ideia, a ideologia. E nós não queremos ser ideólogos deste ou daquele mestre. Não, nós somos apenas servidores do único mestre que é Jesus, que quer que todos sejamos um, que quer que todos vivamos a fraternidade. Fratelli tutti, a encíclica do Papa. E que Deus seja louvado por isso. Amém. Dom Diamantino, hoje o senhor presta esse serviço então na Santa Casa. Nós aqui de Curitiba conhecemos muito bem o serviço prestado pela Santa Casa de Misericórdia. E existem muitos voluntários, muitas pessoas que se doam. Qual a importância deste voluntariado, tanto na Santa Casa, mas para a igreja como um todo? Não só para a igreja, mas também para a sociedade. A gente sabe que existem muitas pessoas que às vezes precisam de alguma coisa, de se ocupar. E então o voluntariado vem precisamente para dar uma abertura, uma brecha, para essas pessoas que precisam de se engajar num serviço voluntário à comunidade, à igreja, à própria sociedade. Nós não precisamos de gente apenas que vai marcar ponto e recebe depois no final do mês, como fazem muitos por aí. Nós precisamos de pessoas abnegadas que são capazes de sensibilizar-se pela realidade, seja pessoas doentes, pessoas de rua, pessoas que passam fome. Aliás, são 33 milhões que sofrem de deficiência alimentar. Depois, pessoas que até no cárcere, prisioneiras, precisam da nossa ajuda. Vivenciar as 7 obras de misericórdia corporais. Então, como nós já temos essa experiência na Santa Casa, podemos dizer também que para outras instâncias e outras instituições, seria bom que mais pessoas se dispusessem a trabalhar como voluntárias nas nossas necessidades tão prementes do nosso tempo. Porque mesmo a sociedade tendo avançado científica e tecnologicamente, há sempre necessidades humanas que precisam ser atendidas. E nós precisamos dessas pessoas, porque se nós não tivermos, podemos até ser cúmplices, porque nós podemos até cometer muitos crimes, até inconscientemente. Basta pensar na situação dos Yanomami lá em Roraima. Então, como agora, depois que a coisa veio à tona, quantas pessoas até solidarizaram-se e mandaram recursos com as enchentes das catástrofes que se abateram no litoral norte de São Paulo. Quantas pessoas foram lá como voluntárias, equipes de socorro, pessoas que foram para distribuir os alimentos que vinham de tudo que era canto. Então são situações, realidades que nos impactam e precisamos de ir ao encontro. Isso é muito bom e necessário, que lembra-nos também que se todos somos irmãs e irmãos, temos que acudir na medida das nossas possibilidades. O voluntariado é essa oportunidade e essa chance que temos para irmos ao encontro das pessoas. Nós não podemos nos acomodar, né, Dom Diamantino, diante do sofrimento do nosso irmão. E hoje, graças a Deus, a obra Evangelizar, a TV Evangelizar, ela alcança muitos leitos de hospitais. Com certeza. Nesse exato momento, muitas pessoas
acamadas, aqueles que acompanham os seus parentes estão acompanhando. Então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que sofrem hoje nos leitos dos hospitais. O irmão sofredor, a irmã paciente, que eu conheço também da realidade da nossa Santa Casa, quando ele e ela são capazes de unir o seu sofrimento às dores de Cristo, então o próprio sofrimento se torna redentor. Que vocês possam acolher, não o sofrimento pelo sofrimento, mas pela dimensão salvífica que ele tem. Assim vocês também contribuem com a paixão do Cristo que continua no mundo e na igreja até a vinda dele. A vocês também o meu abraço e a minha bênção. Amém. O programa Bispos do Brasil da TV Evangelizar vai terminando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, agradecer você que nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade que nos ajuda a crescer na fé e na espiritualidade. Espero você no próximo programa Bispos do Brasil da TV Evangelizar.